Olá, olá pessoal! No vídeo de hoje eu quero falar sobre continuação de uma tendência, porque é muito importante a gente descobrir se a gente está em uma continuação de uma tendência ou simplesmente uma reversão de mercado. E mais especificamente, hoje eu quero falar sobre bandeira, se você está numa bandeira de alta ou se é numa bandeira de baixa. Geralmente as bandeiras vão acontecer nas regiões de pullbacks. Tá? Então, se você unir o conhecimento de ondas Elliott junto com o pullback, junto com o Fibonacci, sem dúvidas alguma, seus resultados vão ser muito melhores. O mercado, quando ele faz um movimento, exemplo aqui, movimento de alta, ele precisa fazer uma correção. E dentro dessa correção pode acontecer um padrão de bandeira. O que é esse padrão de bandeira? Ao invés do mercado já descer, né, ele começa a fazer um movimento parecido com esse dentro do gráfico. E isso aqui seria uma bandeira de alta, ok? Para fazer o próximo impulso. Então aqui nós temos o mastro, temos a bandeira, temos a quebra da bandeira e a continuação. E para uma queda, é exatamente o inverso, na qual o mercado ele vai fazer a correção e após a correção ele pode fazer a quebra do mercado para fazer a continuação daquele movimento. É muito importante saber sobre qual que é a continuação de um mercado, porque a gente consegue pegar os melhores movimentos e sair nos melhores movimentos. Isso é importante. Tá? Geralmente, deixa eu fazer aqui dois desenhos, um desenho de alta e um desenho de baixa. Então, as bandeiras vão estar exatamente na região dos pullbacks. Você provavelmente já assistiu um vídeo eu falando sobre pullback. Então, as bandeiras elas vão acontecer nessas regiões. Nesse caso, uma bandeira de alta. Nesse caso, uma bandeira de baixa. Lembrando que existe alguns outros tipos de bandeira. Esse aqui é o mais comum, porém existe bandeira que ela faz esse padrão aqui, ó, que é como se fosse uma bandeira com um padrão triangular. Como que funciona? Ao invés dela ser uma bandeira em um formato retângulo, ela é uma bandeira num formato de um triângulo. E assim que ela faz o rompimento, ela faz o próximo movimento. Dá uma olhadinha aqui nesse gráfico de dólar e ien, a gente pode perceber em alguns movimentos. Nesse caso, a gente teve esse impulso. Aqui a gente não teve a bandeira, a gente teve um pullback normal. Nesse caso, a gente teve esse impulso. Aqui ele fez uma espécie de uma consolidação nessa região. Fez um movimento para cair. Aqui sim ele fez uma pequena bandeira para fazer um movimento de baixa. E aqui ele fez esse movimento de baixa. Aqui ele fez uma mudança da estrutura de mercado, ou seja, nós tínhamos esse topo mais baixo. E aí aqui ele fez uma bandeira, ok? Uma bandeira nessa região. E ele fez o rompimento dessa bandeira, fez um pullback normal. E assim a gente vai enxergando, junto também utilizando, tá, as leituras em fractais. Tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho um pouco mais sobre o que é um fractal. Nesse exemplo aqui, ó, o mercado ele fez esse movimento, fez uma bandeira nessa região, e após essa bandeira teve um rompimento e fez aquele outro movimento. Então é importante a gente saber sobre essas continuações de tendência. Eu já vou aproveitar o gancho e falar um pouquinho aqui sobre buscar
as continuações de tendência em diferentes time frames. Um exemplo, às vezes você está buscando esse movimento aqui em um H1 para fazer esse movimento, porém, em um M15 ele vai fazer o mesmo movimento, porém com pequenas ondas. Não vai ser daquele jeito grande ali. E aqui na correção ele vai fazer também pequenas ondas. Para depois ele fazer o movimento que estamos esperando. Isso aqui se chama fractal. O que é isso? É você encontrar o mesmo nível de tendência em time frames diferentes. É importante a gente saber disso. Se você estiver vendo um impulso, colocar em algum outro time frame também para você ver se aquele mesmo impulso também está acontecendo naquele time frame menor ou naquele time frame maior, porque às vezes você pode estar encontrando um padrão, uma bandeira de alta em um M5, em um gráfico de 5 minutos, porém no gráfico de 1 hora está dando uma bandeira para queda. Então é bom você ter mais do que uma confirmação em vários time frames, né, sobre qual que é a continuação que o mercado está tendo, se ele está em uma bandeira de alta, se ele está numa bandeira de baixa, se ele está apenas em um pullback de alta, se ele está em um pullback de baixa, e aí você pode utilizar todo o conhecimento que você está aprendendo aqui na academia, né, utilizar aí, por exemplo, a leitura de uma bandeira junto com o Fibonacci, junto com o que você aprendeu sobre pullback, e junto com ondas Elliott, e assim ter uma confirmação, ter um checklist muito mais forte. E antes de você abrir uma operação, você já vai ter uma ciência muito maior de qual que é o próximo movimento do mercado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa classe sobre continuação de mercado. Minha recomendação para vocês é vocês sempre pegarem alguns pares, alguns ativos e começar a estudar esses ativos, começar a procurar esses padrões, padrões de bandeira, padrões no Fibonacci, ondas Elliott, tá tudo dentro do mercado para você conseguir aprender a criar uma maturidade dentro dos gráficos. Um forte abraço a você, te encontro no próximo vídeo.